Olá, queridos, juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E a lição de hoje vem falando sobre uma esposa para Isaac. Porém, antes de avançarmos, falemos com o Senhor neste momento. Senhor Deus, ilumina nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, o capítulo 23 de Gênesis fala sobre a morte de Sara. E quando chegamos no capítulo 24, encontramos a narrativa do casamento de Isaac com Rebeca. Vemos que após a morte de Sara, Isaac ficou tremendamente afetado. O versículo 67 deste capítulo mostra que ele só foi consolado após o seu casamento. É interessante que encontramos no capítulo constantes orações sendo feitas. Há ali uma visão de que Deus ele deveria estar à frente deste casamento. E vemos todo o cuidado sendo tomado por parte de Abraão em orientar o seu servo Eliezer para que o seu filho não se casasse com uma das filhas dos cananeus, porque Abraão estava preocupado de seu filho ser influenciado pelos costumes pagãos daqueles povos que havia ali em Canaã. Por isso, orientou o servo a buscar na sua parentela, lá na Mesopotâmia, uma esposa para Isaac. É interessante que logo no versículo 3, ele faz então ali menção ao Deus dos céus e da terra, quando faz o servo jurar. E é interessante que a menção ao Deus dos céus e da terra nos remete a Gênesis 1, versículo 1, onde nós encontramos ali Deus como o Criador dos céus e da terra. Vemos também lá no capítulo 14, quando Melquisedeque ele abençoa, né? Vamos ler ali, Melquisedeque abençoa Abraão. Nós encontramos ali também uma menção ao Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, né? Diz ali no versículo 19: abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Gênesis 14, verso 19. Chama sua atenção que essa citação ao Deus Criador, ao Deus Altíssimo, está dentro do contexto da aliança também. Quando nós vemos lá, logo após a criação, a queda do ser humano, quando chegamos a Gênesis capítulo 3, 15, vemos o Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que possui os céus e a terra, prometendo a Adão e Eva um resgatador, né, um salvador, o descendente da mulher. Está ali em Gênesis 3,15, a promessa do Messias. Ou seja, Abraão entendia que o casamento de seu filho implicava na vinda do Messias, entendia que a sua descendência implicava na vida do Messias, na vinda do Messias. Isso é algo muito significativo, muito importante. Daí todas as orientações. É interessante também o fato de que quando nós chegamos ali, um pouquinho à frente nos versos, nós encontramos no versículo 5 a pergunta de Eliezer a Abraão, Gênesis 24, versículo 5. Olha o que ele pergunta ao patriarca. Diz assim: disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? E a resposta de Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. Interessante isso. Abraão, ele então diz: não, ele não deve voltar para a Mesopotâmia, ele deve permanecer aqui, nesta terra. E isso é porque Deus daria a posse da terra, com certeza Deus daria a posse da terra. Mas também tem algo bastante interessante, né? Nós encontramos ali no livro de Miqueias o local onde o Messias iria nascer, né? Em Belém, exatamente. Nós encontramos ali descrito na palavra de Deus de que o Messias nasceria em Belém, que significa casa do pão. Em outras palavras, seria na terra prometida. Perceba que Deus ele vai orientando e guiando, né, para que o cumprimento da promessa do descendente da mulher
fosse realmente preservado, que nada afetasse esse cumprimento. Por isso, Isaac deveria permanecer ali, ele não deveria voltar, primeiro por conta da terra que seria dada, e esta terra era também a terra da promessa. Tudo estava ligado em torno do nascimento do Messias. Até o versículo 7, Abraão diz que Deus enviaria o anjo que precederia o seu servo. É uma citação ao anjo do Senhor, uma figura de Cristo, no Antigo Testamento, o mesmo anjo que livrou Isaac de ser sacrificado, o mesmo anjo. Ou seja, Deus estaria à frente, o seu anjo, o anjo do Senhor estaria à frente. Esse casamento, ele deveria ocorrer conforme a perspectiva, a vontade de Deus. Nós encontramos ali a oração do servo de Abraão, vemos o servo de Abraão orando, está ali em Gênesis capítulo 24, nós encontramos a partir do versículo 12 a 14, e ele ora a Deus de forma que podemos perceber uma intimidade com Deus. Na realidade, o servo Eliezer, ele tinha um relacionamento com Deus como um Deus pessoal. E interessante que ele pede um sinal. Olha que coisa interessante, ele pede um sinal, ele faz um teste para com o Senhor. A resposta teria que ser conforme a expectativa que ele propôs. Isso é algo realmente muito interessante, porque vemos as coisas ocorrendo posteriormente, conforme ele havia colocado e posto ali na sua oração, que acontecesse daquela forma para que ele soubesse, e qualquer pessoa que olhasse, sem conhecer o contexto, dizia que foi mera coincidência. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando se trata dos propósitos de Deus para a nossa vida, não existe coincidência, e sim providência. Foi a providência de Deus que dirigiu todo aquele contexto. E aí nós vemos a resposta, como Rebeca reagiu, nós vemos todo o desenrolar da história. E eu quero, já indo para o final, que é interessante que Rebeca, ela poderia ter decidido não ir com o servo, como nós vimos ali na pergunta do servo a Abraão, lá no versículo 5, no verso 5, nós vemos também aqui ainda, os parentes, de Rebeca, o irmão, fazendo com que ela decidisse. Está aqui no capítulo 24, nós encontramos aqui no versículo 57, disseram: chamemos a moça e ouça pessoalmente. Rebeca poderia dizer não. E sabe o que é interessante? É que a narrativa mostra que Deus sempre dá espaço para que exerçamos o nosso